Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao seu ambiente de enriquecimento. Aqui quem fala é Igor Carboni e eu vou guiar você até a sua jornada para você decidir com maestria na sua vida. Estamos já no na terceira parte dessa sequência aqui de vídeos, como você masteriza o seu processo decisório. Bora lá então? Paramos na parte da coragem. Olha só, um tanto quanto semi-irônico, certo? Paramos ali, agora vamos prosseguir ali, ó. Para você sair da indecisão e ir para a decisão, você precisa de protagonismo. Protagonismo é aquele que se sobressai como agente na vida, não apenas num teatro ou numa peça e tudo mais, é na sua vida. Então, como é que você faz para se destacar das outras pessoas com aquilo que você faz? Como é que você, na sua conduta, incorpora ações que lhe dão aquela sobressalência em relação aos outros? Com coragem. Então, a porta aqui, de maneira geral, tá? Você tem duas portas a seguir. Ou você pode seguir a porta do outro, ou você pode seguir a porta de você mesmo, ou você mesma, certo? Então, existem dois caminhos, basicamente. O caminho onde você pauta a sua vida, as suas ações com base nos outros, ou seja, você se transforma numa pessoa reativa, onde você se transforma numa pessoa estupefacta, numa pessoa que, né, se deixa levar, permite com passividade as coisas acontecerem. Ah, mas é assim, ah, mas é assado. E você não combate, ó, combatente. Quando você se torna uma pessoa passiva, você se torna, de tabela, uma pessoa indecisa. Quando você se torna uma pessoa passiva, ou quando você está passivo, você está indeciso. E você pode me falar assim, mas Carbone, e quando eu estou descansando, quer dizer que eu estou sendo indeciso? E a resposta é não. Passividade não tem a ver com descanso. Você pode muito bem estar ativamente descansando. Reservou um tempo na sua agenda e pronto. Agora é hora de você descansar, por exemplo. Tá? Então, não confunda descanso com passividade. São duas coisas completamente diferentes. A passividade, ela é sempre em função de uma circunstância, de outros agentes, de outros holofotes. Ela é uma espécie de programação incutida na sua mente, de forma que você se acostume com assistir apenas e ser um espectador. E que você tenha uma supervalorização da zona de conforto, ao invés de você ser protagonista. Onde você passa a valorizar fantasias, ao invés de você valorizar a sua própria vida. E quando você valoriza fantasias, ao invés de valorizar a sua própria vida, lascou, porque aí você caiu na armadilha de você ser apenas um coadjuvante, apenas um espectador. E aí já era. Aí você fica na indecisão, porque você deixou de escutar o seu coração, deixou de seguir o seu íntimo, a sua essência, para dar voz, para dar razão, para dar moral para objetos, circunstâncias e impressões externas a você. Portanto, se você quer saber como curar a sua indecisão, eu vou te dar a receita rapidinho. Em primeiro lugar, paute a sua vida e as suas ações com base no que você realmente, verdadeiramente sente, com o seu íntimo, com a sua essência, com o seu coração. Portanto, haja com coragem. E essa coragem não é simplesmente, por exemplo, você agir ali porque você viu fulano de tal agindo e você só copiou outra pessoa. Porque aí você estaria agindo conforme uma impressão externa a você. É você agir conforme aquilo que alegra o seu mais íntimo do seu coração, o recôndito ali mais profundo do seu coração. Conforme você vai se habituando a agir dessa maneira, você vai ganhando uma autonomia, você vai ganhando uma autonomia intelectiva, uma autonomia de conduta. E isso lhe dá um ar diferente, lhe impõe uma certa postura diferente do que a postura das pessoas
mais ali, mais tímidas, mais passivas diante da vida. Beleza? Bom, vamos prosseguir aqui, porque a linha de raciocínio é vasta, tá? Então, a porta é você mesmo. Se você quer escolher entre decidir ou indecisão, escolha você mesmo, que você vai ser uma pessoa mais decidida. Então, aqui alguns pensamentos, e você percebe que são praticamente os opostos dos pensamentos no slide anterior. Aqui, você está pensando no que está acontecendo dentro de você. O que você pode pensar, o que você pode falar, o que você pode fazer. E como você deve agir. Então, é radicalmente diferente em comparação quando você pensa o que o outro pode pensar. E aí você vai reagir conforme a ação do outro. O outro passou a vir em primeiro lugar na sua vida. E, geralmente, se um outro vem em primeiro lugar, todos os outros podem vir também em primeiro lugar, e aí você fica por último. Quando você mesmo tem você mesmo como primeiro lugar, você passa a considerar os outros, mas não colocá-los num lugar onde não merecem estar, à frente sempre de todas as decisões da sua vida, porque isso seria uma tolice. Afinal, não apenas os outros não pagam as suas contas, mas os outros não poderiam se importar tanto com você quanto você mesmo, quanto você mesma. Beleza? Bom, e aqui mais alguns conceitos, tá? Aqui vai começando a ficar maneiro, vai começando a ficar interessante. Alguns conceitos aqui que são mais associados ou mais comumente encontrados nas pessoas mais decididas. Presta atenção que essa parte é fera, é diamond. Presta atenção agora. Inspirare. Então, olha só, tá aqui no slide e eu vou voltar aqui para explicar para você melhor. Como assim inspirare? Inspiração, inspirar. Mas quando você começa a fazer o comparativo com a fonte e com o sol, juntando esse termo, você percebe que in significa para dentro. Tanto é que in, em inglês, significa literalmente dentro. Spirare tem tanto a ver com direcionar para dentro, como a sua projeção do diafragma, que através da diferença de pressão, a diferença atmosférica, faz com que o ar entre em você. E aí perceba que não é você que puxa o ar para dentro de você, você cria um ambiente favorável para o ar entrar dentro de você. Mas o ar, nesse conceito, é justamente a vida, justamente, digamos assim, o fluido universal, justamente o quê? Logos. Quando você cria um ambiente dentro de você favorável para você ser preenchido com as águas da vida, para você ser preenchido com a luz solar, para você ser preenchido com a força vital, então aí você passa a inspirar. E quando você busca uma inspiração, o que você realmente está buscando? Uma transdução, ou seja, uma espécie de tradução de uma energia que é maior que você, que está além de onde você está, que está numa escala maior, e você traduz isso criando dentro de você um ambiente favorável. E aí depois você comunica isso para o mundo. Então veja que para você tomar uma decisão, quando você busca uma inspiração, na verdade, você mesma que deve criar esse ambiente favorável para a inspiração entrar dentro de você. E esse ambiente, fisicamente, é o seu diafragma expandindo. Agora, mentalmente, é quando você silencia os caprichos da mente. É quando você silencia os achismos, as dúvidas. É quando você silencia as emoções. E, segundo passo, primeiro, silenciar. Vai anotando aí. Primeiro passo, você vai silenciar sua mente, silenciar suas emoções. Em segunda instância, no segundo passo, você vai direcionar a sua atenção para fora numa intencionalidade, ou seja, você vai ter uma intenção de receber esse conhecimento de fora de você. Isso tem a ver com a imaginação criadora, tá? Você vai receber esse conhecimento de fora de você. Esse é o segundo passo, essa intenção. Então, por exemplo,
Quando você está falando com alguém, você vira para a direção da pessoa com a qual você está conversando. Então, você está intencionalmente posicionado para que a pessoa veja você, para que você também veja a pessoa e para que exista uma troca. Quando você está direcionado com essa intenção para você receber a inspiração ou receber o spirare ou até mesmo espírito, afinal a derivação é a mesma, né? Spirare, spirit, ok? Espírito, você se direciona no sentido do quê? No sentido de logos. Portanto, quanto melhor você entender logo, isso aqui é muito forte, cara. Isso é muito forte. Meu Deus do céu. Quando você se direciona intencionalmente, ou seja, você fica de frente a logos, sua atenção está focada em logos. E no terceiro momento, na terceira instância, quando você cria dentro de você mesma, um ambiente favorável para que o espírito, para que o sopro da vida, para que logos, para que a luz, para que as águas, etc., preencham você, é aí que acontece a inspiração. É aí que acontece o alinhamento divino, o alinhamento, mas com a linguagem do próprio autor, com a inteligência infinita. Olha isso. É aí que você se alinha com a inteligência infinita. Então pensa, tem alguns religiosos que gostam de associar inteligência infinita a Deus. Legal. Então, se você quer alinhar-se com Deus, saiba que você está se alinhando com justamente esse conceito. Inteligência infinita. Não tem fim para a inteligência. Não existe limite para a inteligência infinita. Não existe limite para a inteligência de logos. E quando você se inspira dessa inteligência infinita, você não tem limites para o que você pode realizar, para o que você pode concretizar, para o que você pode trazer para o mundo real aquilo que um dia foi apenas um pensamento, apenas uma ideia. Simplesmente porque você, primeiro, você direcionou a sua atenção para logos e depois você criou um ambiente favorável dentro de você mesmo. Então, esse alinhamento com logos, esse alinhamento com a inteligência infinita, você tem uma série de conjuntos de regras, conjuntos de princípios que foram escritos, que foram documentados ao longo do tempo, isso em várias fontes diferentes de conhecimentos, mais populares e menos populares. Conforme você vai se alinhando a esses princípios e você permite com que esses princípios norteiem as suas ações, a sua vida, você vai se preenchendo de logos, se preenchendo da substância da vida, se preenchendo de viver. E aí você pode perguntar para mim assim, mas Carbone, e se porventura eu penso que estou alinhado com esses princípios milenares, mas não está dando certo para mim? Veja que o que eu estou dizendo aqui, o que o autor diz também no livro, é inteligência infinita. Se porventura você realmente, verdadeiramente está alinhado com os princípios, é apenas uma questão de tempo. Ou seja, persistência. Aí é o processo depois da decisão, que a gente vai ver em seguida. Mas é o processo. Se você está alinhado, a bússola está apontada para a direção certa, então apenas mantenha o processo, porque a decisão já foi feita. Então, olha que magnífico. Você criar dentro de você um ambiente favorável para que você seja preenchido com logos, para que você seja preenchido com a inteligência infinita. Isso significa você se direcionar até a decisão. Beleza? Combinado? Agora, olha só, não bastando apenas isso, certo? Não fosse apenas esse conceito, eu vou apresentar outro conceito para você. Porque quando falamos de liderança, quando falamos de decisão, afinal, líderes são pessoas que decidem rápido e decidem com eficiência e decidem com inteligência. Não basta apenas você ser preenchido por logos, não basta apenas você ser preenchido pela inteligência infinita. Depois chega um nível em que você deve fazer mais um passo, que é justamente o quê? Você
conduzir. Conduzere. E olha só, eu avisei que o vídeo de hoje ia ser Diamond, então vem comigo porque aqui o barato tá ficando muito bom. Conduzere, o que quer dizer conduzere? É você estar junto com outras pessoas, ou enfim, em companhia, no contexto de liderar, de mostrar o caminho com a prática. Opa! Então não é simplesmente falar assim, vai, faz isso. Essa é a diferença do chefe para o líder, como comumente se fala. O líder, ele mostra pelo exemplo. Então, por exemplo, você quer demonstrar que você, vamos supor, é protagonista, ou que você está ensinando sobre protagonismo, então seja protagonista. Você quer ensinar sobre alguma coisa? Então viva essa coisa. Isso vai te dar uma coisa muito boa chamada congruência. Não está escrito aqui, mas congruência significa alinhamento, coerência, certo? E aqui conduzir, significa você mostrar o caminho para outras pessoas. Então olha aqui, ó, para essa fonte, olha aqui para essa bola luminosa, esse sol aqui, e agora vamos voltar para o ping-pong salutar. Quando você se inclina na direção de Logos, na direção da inteligência infinita. Quando você cria um ambiente dentro de você favorável para você ser preenchido, para você ser preenchida pela inteligência infinita, qual que é o próximo passo? Você conduzir outras pessoas até o mesmo caminho. E por quê? Você pode me perguntar. Justamente porque é o propósito maior, a inteligência infinita permear todas as formas de vida, desde o átomo primal, desde a menor molécula, da menor partícula, até todo o universo como se conhece hoje, simultaneamente. Quanto mais alinhamento existe entre a inteligência infinita e um ser vivente, por exemplo, todas as células desse ser vibram em júbilo, em êxtase, por estarem alinhadas justamente com a origem de toda a vida, com a origem de toda a inteligência. Porque perceba, existe uma inteligência na física. E você pode concordar com isso vendo a matemática existente na física, desde a física quântica das menores partículas até as maiores partículas, você entende que por mais que, no caso da quântica, não seja lá uma matemática muito conhecida ainda, existe uma matemática, existe uma inteligência. Agora, imagina nesse conceito que já foi abordado com esse termo, pelo menos para o grande público, há mais de 100 anos atrás. Inteligência infinita. Então, pensa que existe uma inteligência infinita. A inteligência do corpo humano, por mais perfeito que o corpo humano possa parecer para algumas pessoas, existem algumas funções no corpo humano que hoje, considerando, né, o tempo atual, não fazem muita serventia mais, né? Então, por exemplo, o apêndice é considerado uma estrutura no corpo humano que já não tem tanta serventia assim. Ok, então dá para você até pensar em algumas partes do corpo que, seja pelo processo de evolução, de transformação, etc., não tem, assim, a inteligência mais infinita possível. Então, assim, é uma grande inteligência, mas não é infinita. E nem poderia ser. Porque qualquer forma que exista, como vimos lá no módulo 5, na imaginação, ela já é, qualquer forma, circunscrita, ela já prescinde de todo o resto que não está circunscrito na forma. Em outras palavras, qualquer forma é algo que se temporariamente, entre aspas, se separa, repare nas aspas, se separa, entre aspas, do universo. Ou seja, fica congelada naquela forma, naquela maneira. Ao invés de estar no estado, digamos assim, gasoso / integrado com o universo. Por estar congelado daquela maneira, haverá alguma limitação naquela forma. Alguma limitação que seja. Nem que seja a limitação de não se evaporar numa nuvem gasosa. E, portanto, não é infinita a inteligência naquela forma e daquela forma. Lembrando que, quando falamos de infinitude, é realmente infinito. Não é assim super grande. Então, tem que ser infinito, sem nenhum limite.
sem absolutamente nada que limite. Então, veja que inteligência infinita é algo que é completamente embasbacador, talvez, para a inteligência humana, mas dá para a gente fazer um esforço em tentar se aproximar dessa direção, se aproximar de logos, se aproximar dessa conduta, se aproximar dessa fonte e depois criar um ambiente favorável para que essa inteligência infinita preencha a sua vida, a nossa vida, a vida que existe, beleza? E depois você conduz outras pessoas para que isso seja replicado cada vez mais. E por que que você faria isso? Você poderia me perguntar. Por uma razão muito simples, mas muito simples. Quanto mais você serve o outro, mais você será servido. Isso é por uma mera questão de balanceamento. Quanto mais você serve o próximo, mais automaticamente você será servido. E de uma maneira leve e natural, e não forçada. Como assim leve e natural? Tão natural quanto o seu respirar. Você expande o seu diafragma e o ar preenche você. Isso é algo natural. Tão natural que você não precisa fazer força para respirar. Da mesma forma, quando você está alinhado com Logos, você é preenchido pela inteligência infinita. E aí, você está no lugar certo, na hora certa, falando com as pessoas certas, no tom certo, as portas certas são abertas para você, e às vezes você não faz a menor ideia do que está acontecendo, mas você só vai, guiado pela inteligência infinita. Tá fazendo sentido o que eu estou falando aqui para você? Vamos lá, vamos prosseguir mais um pocão, porque agora me empolguei um pouco. Então, inspirar, depois conduzir, e mais um conceito que eu quero apresentar para você, conduto. É conduta, Carbone? Não, é conduto. Duto é a mesma forma que um cano. Conduto. Em latim, conductus. E conductus, meu jovem, agora vai fritar a sua mente. Se prepara. Condutos significa você ser um instrumento por onde a inteligência infinita flui e jorra através de você, espargindo-se, ou seja, espalhando-se para alcançar o maior número de pessoas possível, o maior número de, consequentemente, vida possível. Essa é a verdadeira intenção da inteligência infinita. Quando você vai lá progredindo e vai passando de nível e vai aumentando em inteligência, né? Vamos pensar assim, se você já jogou Spore, um joguinho aí onde você começa com uma forma de vida bem rudimentar, e aí você vai evoluindo até chegar em viagens intergalácticas. Quando você está lá na forma de vida mais rudimentar, aí você vai ganhando inteligência. Aí você vai ganhando aí maneiras de organizar o seu corpo melhor, e aí interações sociais, aquela coisa toda, tribais, civilizações, etc. Você vai ganhando inteligência, e você tem várias formas de conduzir essa inteligência. A questão é, você vai ganhando inteligência. Eventualmente, a sua própria inteligência vai mostrar para você que para ganhar mais inteligência, o único caminho é justamente a inteligência infinita. É justamente o alinhamento com Logos. Então, tem gente que, por exemplo, herdou uma grande fortuna. Mas, porventura, pode ser uma pessoa muito egoísta. Então, pensa numa pessoa que herdou uma grande fortuna, bilhões de dólares, trilhões de dólares que seja, mas é uma pessoa eminentemente egoísta, só pensa em si, só quer servir a si mesma. O que vai acontecer com essa pessoa? Uma coisa natural. A pessoa que só serve a si, consequentemente, está focada no quê? Nas aparências, no outro. E por mais paradoxal que isso possa parecer, não é. Quem só serve a si, serve-se de aparências, serve-se de fotografias, serve-se de formas. E toda hora e toda forma se dissolve, inevitavelmente. Inevitavelmente. Então, essa pessoa que só pensa em servir a si, só pensa em se agarrar às formas, só pensa em se agarrar àquelas mesmas ideias, só pensa em se agarrar àquela mesma conduta, a estupefazer os outros, a ser estupefacto por outras pessoas, a fazer presunções, a fazer suposições e tudo mais, e a entreter os outros e ser entretível,
por conta das próprias formas e etc. Aquela vida hedonista, aquela vida ali só pelos prazeres, só pelas sensações e tudo mais, e a forma cada vez mais constrita ali, cada vez mais condensada. Uma hora, essa forma vai ter que se dissolver. Não existe forma imutável no universo. Nem um buraco negro é imutável. O próprio buraco negro, que é aquela coisa assim bem tão egoísta que nem a luz escapa, tá um egoísmo máximo, solta a radiação. Mesmo você sendo uma pessoa realmente muito egoísta, você vai soltar algo de volta, mesmo se não quiser, para o universo. Esse é o ponto. Mesmo se não quiser, mesmo não intencionalmente, no sentido de você estava lá com aquela intenção, estava lá com aquele desejo, e você não levou em consideração que não intencionalmente deixaria escapar alguma coisa que iria para o universo, iria nutrir o universo. Então, a pessoa que é muito egoísta e tem uma fortuna, é apenas uma questão de tempo para a fortuna se esvair da pessoa. Sabe por quê? Porque fortuna, ou seja, grandes quantidades de energia, elas só são concentradas em pontos que redirecionam essa energia para outras formas de vida, para outras pessoas, para o mundo. Em outras palavras, estamos falando de pontos críticos onde essa energia se multiplica. Multiplicadores de energia. Multiplicadores de energia. Quando você multiplica a energia que entregam para você de volta para essas pessoas, você ganha muita grana. Por quê? Porque você está encontrando uma forma de multiplicar pequenas quantidades de energia que as pessoas depositam em você, de volta para essas pessoas, de modo a acrescentar conhecimento, entendimento, soluções, decisões na mente das pessoas. E aí você se torna uma espécie de facilitador e desembaraçador de nós na vida dessas pessoas e, consequentemente, as pessoas sendo destravadas mais, elas realizarão mais coisas e ali terão mais aprendizados. E isso volta para você como no formato de dinheiro, por exemplo, no formato de energia. Afinal, dinheiro é energia. Então, o grande lance na conduta que você mesmo, você mesma deve ter, é tornar-se um conduto de quê? De logos, da inteligência infinita. Só que para isso você precisa primeiro conhecer a inteligência infinita. Primeiro você precisa permitir com que ela entre em você. E agora começa a fazer um pouco de sentido se você viu o módulo 5, aquela quinta essência. Se você viu lá aqueles conteúdos que pareceram meio abstratos naquele momento, inteligência infinita, mente cósmica, mente arquetípica, agora começa a fazer um pouco mais de sentido, eu espero, eu imagino. E quando você se torna essa estrutura, esse arcabouço, essa ferramenta pelo qual ou pela qual a substância da vida ou do viver de Logos percorre, você se torna basicamente uma torneira. Pô, Carbone, pô, eu tava empolgadão assim, achando que você ia falar uma palavra mal da hora. Você falou, torneira, cara? Tu me reduzia a uma torneira? Exatamente. Por quê? Porque a torneira regula a quantidade, o fluxo de energia que passa. E veja que interessante. Se você beber água demais, você morre afogado. Se você receber muita energia solar, você é fritado e desintegrado. Então, mesmo a energia no formato de água, ela deve ter uma regulagem inteligente. Mesmo a energia mental, a energia no formato de ideias, ela deve ter uma regulagem inteligente, uma regulagem de logos. Mesmo a energia emocional, ela deve ter uma regulagem inteligente, uma regulagem no formato, ou seja, de logos, que se aproxima da inteligência infinita. E, portanto, se você quer ter mais decisão na sua vida, se você quer ter mais alinhamento com logos, porque uma coisa leva a outra, quanto mais alinhamento com logos você tiver, mais sabedor ou sabedora de como decidir, por que decidir, por onde seguir, você terá. E aí os seus caminhos ficarão totalmente abertos, lógico, contanto que você sustente o processo. Agora, a decisão é tomada. Portanto, para você tomar a decisão, lembrando que é o quarto estágio de 5,
você precisa ter esse alinhamento com Logos. E esse alinhamento vem quando você cria um ambiente dentro de você favorável para que Logos preencha você, para que a inteligência infinita preencha você. E isso só está ao seu alcance, ao seu controle, digamos assim. É só você mesmo que pode criar esse ambiente. O que as pessoas costumam dizer? Mas fulano não fez isso, mas fulano não fez aquilo, então também não vou fazer. Ah, mas o ambiente está... Ah, mas está chovendo, ah, mas está fazendo sol. Ah, mas está de noite, ah, mas está de dia. É você terceirizar a responsabilidade que é apenas sua. Portanto, da mesma forma que existem flores que nascem em lixões, flores que nascem em desertos, existe um florescimento de prosperidade, um florescimento de riqueza que pode nascer em você. Basta você criar esse ambiente favorável dentro de você mesmo. Como? Conheça a inteligência infinita, conheça Logos, conheça esses princípios e viva alinhado, alinhada com esses princípios, que aí é só uma questão de você suportar o processo dia após dia. Combinado? Fez sentido para você? Por hoje é só. Vejo você no próximo vídeo.